tela. Lembrando, depois que eu começar a compartilhar, não vou conseguir ver o chat, certo? Então, se for uma dúvida sobre o material, for urgente, né? Se já tiver passado toda a explicação, não tiver explicado ainda, vocês podem ligar o microfone, tá? Mas o básico que vocês precisam, eu vou estar apresentando hoje. Começou aí o compartilhamento da tela. Eu vou abrir o nosso material de hoje. Vocês vejam que eu sempre gosto de trazer o mesmo layout, né? Para vocês fidelizarem aí como é o encontro com o Matheus. Quem não me conhece ainda, quem está começando o encontro hoje, né, pela primeira vez, quem é calouro dessa semana que passou, eu me chamo Matheus, sou formado pela Unopar, no curso de Pedagogia, certo? E dou aula a vocês há 3 semestres para os alunos calouros e veteranos da Anhanguera Unopar. Os nossos assuntos de hoje, o nosso contextualizando. Toda semana eu trago um contextualizando. E hoje, como eu disse, a gente vai ver sobre projeto de extensão, projeto integrado e prática pedagógica, que foi a grande dúvida de vocês nos últimos 2 encontros, né? E no final a gente sempre abre para as dúvidas gerais. Qualquer dúvida que você tiver sobre a faculdade e eu possa estar lhe auxiliando, né? Esse é o momento, é o encontro onde eu posso estar lhe dando essas orientações acadêmicas, certo? Então, iniciando pelo projeto de extensão. O projeto de extensão é uma atividade, né, obrigatória, prevista no curso de vocês, previsto na lei educacional do país. Como assim, Matheus? É previsto na lei educacional? É obrigatório, certo? Que todos os cursos tenham uma carga horária de pelo menos 10% direcionada a projetos de extensão. O projeto de extensão, ele funciona como uma disciplina para auxiliar vocês, né? Assim como o projeto integrado e o projeto, as práticas pedagógicas, auxiliar vocês na teoria e na prática do curso de vocês, né? Então, está aí para vocês conseguirem ter uma noção mais próxima de como é que vocês vão lidar na vida profissional, né? Com os conteúdos que vocês aprendem aqui dentro da faculdade, certo? Esse trabalho em específico, ele tem um portfólio, né? É uma produção textual, e vocês vão realizar esse portfólio de acordo com as orientações que vai estar nesse documento chamado Template PDCA. Esse documento Template PDCA é onde vai estar todas as orientações que vocês precisam ter acesso para fazer o trabalho de vocês, certo? No Template PDCA, ele vai estar organizado cada uma dessas letras, o P, o D, o C e o A, ele é uma etapa da realização, certo? O PDCA é uma metodologia. Ela é utilizada, né, para a produção de trabalhos e de pesquisa e ajuda vocês a organizarem cada uma das etapas para, no final, ter a produção do trabalho de vocês, certo? Lá no portal de vocês vai ter um documento chamado Template PDCA. Não é esse documento que vocês vão preencher com as etapas para enviar. Vocês vão enviar o outro documento, que é o relatório final, certo? Que também está lá disponível para fazer o download. Então, o template PDCA, ele vai ser utilizado nessa orientação, na condução da produção do seu trabalho, certo? E cada uma das letras, como eu disse, né, fazem parte da metodologia, que significa planejar, fazer, verificar e agir. Vejam que as palavras, elas são em inglês, certo? Por isso que a palavra, né, em português, ela tem uma outra inicial, mas em inglês, né, ela vai ter uma inicial e a metodologia é uma metodologia internacional, certo? Então, o planejar vem do plan, em inglês, o fazer vem do do, em inglês, o verificar vem do check, em inglês, e o agir vem do act, em inglês, certo? Por isso que é PDCA, que são as siglas no inglês, na língua inglesa, certo? E aí a gente vai ver o que é que vocês vão precisar fazer em cada uma das etapas. Como eu disse, o projeto de extensão, ele tem uma fórmula mágica que é a metodologia PDCA. Para você produzir o seu projeto de extensão, basta você realizar as 4 etapas. Então, na primeira etapa, que é a etapa do planejar, né, é onde vocês vão aí, quem vai realizar na prática, né, procurar a carta de apresentação que vai estar disponível lá dentro da disciplina, para vocês identificarem o local ou a instituição
aonde vocês vão colocar o seu projeto na prática, certo? Isso aí eu deixo claro para quem realmente for fazer na prática. E na parte de planejar, vocês vão fazer o principal, né? Vocês vão estudar sobre uma situação, vão procurar o problema, né? E vão pensar uma forma desse problema ser solucionado ou minimizado. Essa é a parte do planejamento. É o momento em que vocês vão se organizar, vão analisar os materiais de orientação e vocês vão ver exatamente o que vocês querem fazer. É o momento de pegar o tema principal, que vai estar lá, a gente vai ver já já no documento, pegar o tema principal que vai estar lá, o eixo temático que vai estar indicando, para que vocês possam, a partir desse eixo temático, desenvolver um problema e uma solução a ser tratado no seu projeto, certo? Ah, Matheus, você falando assim parece difícil. Não é tão difícil porque tudo isso, a temática, os eixos, os conhecimentos, os materiais, já vão estar definidos no template PDCA. A gente vai ver isso no documento. Eu não trouxe cada uma dos pontos separados, porque a gente vai falar ainda sobre o projeto integrado e vai falar sobre as práticas pedagógicas, certo? Mas depois eu posso fazer um encontro só para cada um dos pontos separados, tá bom? Então, na parte de planejar, é onde vocês vão ler o material, vão identificar o que é que vocês vão fazer, para que vocês possam começar a, de fato, fazer, né? Que é aí a letra D do seu projeto de extensão. É onde você vai, utilizando como modelo o exemplo que tem lá dentro do template PDCA, elaborar um cronograma de atuação. Então, lá na parte de planejar, vocês identificaram qual é o problema que vocês vão realizar, né? Qual é o problema que vocês vão buscar uma solução ou uma forma de minimizar. E nessa parte do fazer, né, é onde vocês vão colocar aí isso num cronograma, para que você possa organizar o seu trabalho e ir fazendo ele por etapas, certo? Quando você for fazer esse programa, exemplo, se o aluno tem estágio, se o aluno tem outra atividade da escola ou da faculdade, vocês podem utilizar os conhecimentos em comum, certo? E fazer aí essas atividades juntas ou pensar nisso em conjunto, certo? Não tem nenhum problema. E dentro do template PDCA, como eu disse, você já tem o modelo desse cronograma. Então, você vai ter o tema geral lá na parte de planejar, para você desenvolver o projeto inicial. Você vai ter, na parte do fazer, o cronograma, o modelo do cronograma, para você somente definir os seus períodos de atuação, definir as suas ações da construção do projeto e preencher lá na tabela, né? Se você quiser, né, alterar a tabela, não tem nenhum problema, você pode alterar, mas já tem lá um modelo para você seguir, certo? Então, você vai planejar com base no eixo temático que o documento template PDCA já oferta, você vai fazer um cronograma levando em consideração o modelo que o template PDCA já oferta também, e vai fazer um cronograma das suas atividades, das suas ações, o que você planeja fazer ali, de acordo com o seu projeto de extensão, certo? E aí vocês vão para a parte de verificação. Então, vocês já planejaram, vocês já realizaram um cronograma de atuação, né? E aí vocês vão fazer as ações, né? Vão para a parte ali da verificação, se vocês realmente fizeram tudo que vocês propuseram lá no cronograma de vocês, na parte do fazer, tá? Então, não adianta somente você planejar e você definir o que você vai fazer. Você tem que realizar o que estava proposto no seu cronograma e depois ir para uma parte de verificação, acompanhando, né, com o checklist mesmo de cada uma das coisas que você já fez. Dentro do template PDCA, também tem um modelo de checklist, né, de sugestão para que vocês façam somente a alteração colocando o checklist de vocês, né, o que você fez e o que você não fez. Checklist vai ser aí uma lista do que você tinha ou não para fazer lá no seu cronograma. E você pode alterar se você quiser também, tá? Então, todas as partes, a parte que a gente já viu de planejar, a parte de fazer e a parte de verificação do que já foi feito, vocês veem que o template PDCA, ele já vai conduzindo vocês. Então, ele pede uma atividade, ele dá um modelo da atividade, né, já para você somente preencher ali com o seu projeto. Então, basicamente, toda a estrutura do seu projeto, ele já vai estar montado. A única coisa que vai faltar é você ter a ideia e desenvolver,
né, colocar em prática ali aqueles conhecimentos que vocês vão ter durante toda, né, a parte semestral de vocês. Então, de agora, 5 de agosto, até 14 de novembro, salvo engano, vocês vão ter para estar enviando esses trabalhos textuais, certo? Então, não é algo para você sentar e fazer antes de você assistir as disciplinas. É algo para você ir construindo, por isso que dura todo o semestre, né? É algo para você ir construindo a partir do momento que você tem acesso aos conhecimentos das suas disciplinas, certo? E isso também vai estar lá exemplificado no template PDCA. Por último, vocês vão para a parte do agir, certo? O que é que você vai agir? Você vai agir se tudo realmente foi certo. Se você realmente fez tudo que você tinha para fazer. Então, você tem uma parte de verificação e você tem uma parte de atuação. Então, o que precisar corrigir, você vai corrigir. É a parte onde você vai sintetizar, né? Vai pegar tudo que você fez e vai colocar ali no relatório de vocês. É o momento final onde vocês vão encerrar esse trabalho textual. Então, na parte do planejar, na parte do fazer, na parte da verificação, vocês construíram o miolo do trabalho. Agora, vocês precisam pegar tudo isso que você construiu nessas etapas e colocar, né, na última etapa, que é a elaboração do relatório final, certo? Esse modelo do relatório, ele já está disponível lá dentro do portal de vocês. Então, não é um documento que vocês não têm acesso, certo? Projeto de extensão em específico. O projeto de extensão, ele já tem um modelo lá em PDF, no Word, que você pode somente baixar e preencher com as etapas que você realizou o seu trabalho, né? Com o planejar, com o fazer, com o verificar e com a ação, né? Com a parte de agir. Finalizou tudo isso, detalhou tudo isso lá no seu relatório final, agora você vai enviar o trabalho de vocês lá dentro do portal de vocês, né? Vai ter uma opção fazer trabalho e lá dentro dessa opção fazer trabalho você vai conseguir enviar o trabalho de vocês, certo? Se vocês não encontrarem o modelo, né, do relatório final de atividades extensionistas, não tem problema. Tem 2 lugares que vocês podem basear a produção do seu trabalho. Lá na biblioteca, acessando a biblioteca virtual, vai ter no menu, né, uma opção chamada normalização. Eu vou trazer isso nos slides finais, certo? Que é onde vocês acompanham qual é as normas para capa, qual é as normas para a folha de rosto, quais são as normas para índice, né, que é o sumário, para introdução, para citação. Então, tudo isso tem lá na biblioteca de vocês, na aba normalização, e também tem dentro do template PDCA. Então, dentro do template PDCA, ele vai dizer o que é que tem que conter. E aí você já consegue se organizar para ir lá na normalização, né? Ver como é que você tem que produzir cada um desses pontos, certo? Fez tudo, envia lá em fazer trabalho, né? Vai ter a opção de você colocar em Word o documento do relatório final, não pode ser em PDF, certo? Tem que ser em Word. E lá vai liberar para vocês colocarem o trabalho de vocês, certo? Qual é o segredo que tem no... Qual é o segredo que tem? Vamos aqui. E nós. Nenhum segredo, certo? Tem um passo a passo do projeto de extensão, tem quais são as atividades que você tem que realizar, certo? Dá os conteúdos, já tudo que você precisa, e aí você só tem que agir, né? Fazer o trabalho de vocês, colocar tudo lá dentro do relatório, em Word, e enviar lá na opção que vai ter fazer trabalho. Agora vamos ver o modelo do template PDCA. Eu falei bem rápido sobre ele, né? Sobre como é que ele se apresenta, e eu vou trazer para vocês agora como é o documento de orientação, template PDCA, que é onde vocês vão ter acesso, né, a essas orientações que eu acabei de passar. Então, quando vocês abrem a disciplina de vocês, você que tem um projeto de extensão esse semestre, né? Quando vocês abrem o portal de vocês, vai estar lá do ladinho esquerdo, né, o projeto de extensão para você realizar, certo? Quando você abrir ele, vai ter uma teleaula, e dentro dessa teleaula vai ter o material de orientação para você fazer o download, que é esse aqui, o template PDCA.
que é essa metodologia que a gente acabou de ver, certo? É assim que eles se apresentam. Traz o curso, o componente curricular, né? Qual é a disciplina, traz o programa de extensão. O que é o programa de extensão? É o eixo, né? É a temática geral, que é programa de sustentabilidade, certo? Então, a gente já sabe que esse projeto de extensão aqui, ele tem que ser pautado em um projeto para sustentabilidade, tá? E aí ele vai trazer a finalidade e motivação. Na finalidade e motivação é onde vocês vão ter aqui uma justificativa, né, do porquê que esse trabalho foi pensado para a sustentabilidade, e embaixo vai ter a indicação dos locais aonde você pode estar, né, fazendo o seu trabalho na prática, se você quiser. Então, pode ser, nesse caso aqui, em parceria com a prefeitura, unidades básicas, associação de bairros, enfim. Vários lugares que esse aluno pode fazer esse programa de extensão aqui de sustentabilidade no curso de educação física, certo? E aí ele traz já, ó, começa a trazer o que ele quer de você. Então, ele traz quais são as competências. Todo o projeto de extensão vai ser assim, tá, pessoal? É o mesmo modelo template PDCA. O que muda é somente o conteúdo, tá? Então, todos esses tópicos que eu estou aqui apresentando para vocês vai estar em todos os projetos de extensão. Então, vão ter as competências, que é o que eles querem que você desenvolva, né, durante essa... O que é que eles esperam que você tenha aí durante a produção da atividade, né, desenvolva e adquira. Tem o perfil do aluno, eu brinco que é onde que você que está perdido, que não sabe qual é o curso que você está fazendo, né, se você não sabe muito bem por que escolheu esse curso, é na hora do projeto de extensão que você vai descobrir o perfil do egresso, o perfil de vocês, alunos. Então, ele vai trazer qual é o perfil do aluno de educação física bacharelado, ou de recursos humanos, ou de pedagogia, seja lá qual for o projeto de extensão que você vai realizar, certo? Então, ele traz finalidade e motivação com uma justificativa e indicações de locais para vocês realizarem o projeto de extensão. Traz as competências, que é o que eles querem, o que eles almejam que você desenvolva de competência durante a realização. O perfil do aluno desse curso, né? Se o curso é gastronomia, vai estar o perfil do aluno de gastronomia e assim por diante. E aí ele traz as soft skills, que são o que eu gosto de chamar, que eles chamam também de competências socioemocionais. São coisas que vêm de dentro da gente, né? Fazem parte das nossas características, do nosso caráter, da nossa índole, né? E que eles pedem aqui como tomada de decisão, planejamento e organização, flexibilidade e adaptação. São coisas nossas, são características pessoais, é o que vai estar sendo solicitado aqui nos soft skills. Isso significa que você vai precisar dessas habilidades aí, né, na produção do seu trabalho. Os objetivos de aprendizagem, que é uma justificativa maior, né, para o objetivo do projeto de extensão de sustentabilidade. Então, ele vai trazer aqui algumas justificativas que são necessárias. Essas partes de justificativas, elas são mais para complementar e vocês compreenderem o que vocês têm que fazer ou por que essa atividade está sendo solicitada, certo? E tem os conteúdos que eles esperam que vocês abordem, certo? Conhecimentos biológicos, nesse caso aqui, né? Conhecimentos biológicos, conhecimentos em ciências humanas e conhecimentos específicos de cursos estudados até o momento da elaboração do projeto de extensão. Então, veja que você vai ter conhecimentos específicos de conteúdos e tudo mais, e conhecimentos mais abrangentes, certo? Dentro do template PDCA, você já vai ter também as indicações bibliográficas. Então, o que ele usa para produzir a temática, para embasamento teórico, né, para referenciar, ele já deixa para que você possa colocar lá no final nas suas referências, certo? Voltando, que pode ser que eu tenha falado rápido, no template PDCA, para todos os cursos e todos os alunos, vai ter a aba do aluno, o curso, o componente curricular, que é a disciplina, o programa de extensão, que é o eixo temático, né? Qual é o grande tema desse trabalho, projeto de extensão, a finalidade e a motivação do trabalho, que você pode, inclusive, utilizar isso aqui como uma introdução, certo? Você pode pegar isso aqui e usar como um parágrafo da introdução, não é plágio, tá? No modelo, geralmente, já vem preenchido. Nessa situação aqui, não é plágio.
competências, que é o que eles esperam que você alcance na produção do seu trabalho, o perfil do egresso, que é o que são vocês, de acordo com o curso de vocês, né? O que é que a faculdade espera de um aluno de pedagogia, o que é que a faculdade espera que seja um aluno de fisioterapia e assim por diante. As soft skills, que são essas competências das nossas características, que eles querem que a gente desenvolva, saia do nosso casulo, da nossa zona de conforto, né? E possa colocar isso um pouco mais na prática. E os dois últimos itens que são importantes para vocês saberem na produção são os objetivos de aprendizagem e os conteúdos que eles querem que você aborde, tá? Matheus, eu tenho que abordar os três? É interessante. Nem que seja uma citação sobre cada um, você precisa trazer para ter o embasamento que a faculdade está pedindo na hora dos conteúdos. Se você falar de dois e não falar de um, pode ser que você perca ponto por isso, certo? E não é interessante para nenhum da gente perder ponto na realização de um trabalho como esse, né? Lembrando que o projeto de extensão só tem a nota do projeto de extensão. É diferente das práticas pedagógicas que você vai ter outras atividades para ajudar na nota. No projeto de extensão e no projeto de integrado, não. É só a nota do projeto de extensão, certo? Então, atentar ao tema geral, que é o programa de extensão, né, que é sustentabilidade, e atentar para o conteúdo, certo? Para que vocês não destoem daquilo que está sendo solicitado, não saia ali da curva, tá? Depois deles trazerem isso, que é igual para todos os cursos, só vai mudar o conteúdo, né? Eles trazem já a parte do projeto, o passo a passo que eu falei para vocês. Quando eu estava explicando, parecia mais difícil, né? Mas agora vocês veem que você já tem uma orientação maior quando vocês abrem um trabalho. Então, o planejamento, ele já vai trazer tudo o que você tem que fazer, material que você tem que acessar, o que você tem que ler, o que você tem que definir, certo? Para você poder fazer aí a definição da sua proposta, para você fazer a imersão, para você fazer toda a parte, né, de prototipação, de criar de fato o seu trabalho, certo? O seu projeto. Então, na parte do planejar, como eu disse a vocês, né, é aqui que vocês vão desenvolver. Então, aqui que vocês vão iniciar o trabalho de vocês. E veja que sempre vai ter uma orientação. Cada atividade vocês vão ter um passo a passo a seguir, certo? Seguir o passo a passo, vem aqui para os pontos extras, né? Então, vai ter a imersão, que é onde vocês vão definir os pontos do trabalho, vai ter a ideação, que é onde vocês vão idealizar o projeto, né? A prototipação, onde vocês vão, de fato, separar o que vocês querem realizar, certo? E aí vocês vão para a parte da realização. Lembra que eu disse para vocês que vai ter um cronograma, né? Uma indicação de cronograma. Então, aqui vocês, na realização, tem, que é o fazer, né? Tem o cronograma com as atividades e os pedidos de realização. Então, é aqui que vocês vão, se quiser alterar, né, e preencher de acordo com as atividades que vocês vão realizar, certo? Colocou tudo aqui, realizou o que você tem que realizar, produziu o que tem que produzir, vocês vêm para o check, que é a parte de verificação, certo? Então, o planejamento, foi realizado todos os pontos? Aqui já é o checklist. Lembra que eu falei do checklist? Então, aqui já vai ter. Foi realizado parte 1, foi realizado parte 2, foi realizado parte 3, todo o planejamento está ok? Depois, foi feito o cronograma direitinho? Aí vocês vão preencher na parte da verificação, certo? Já tem aqui a orientação. Eu indico vocês utilizarem esse mesmo modelo, certo? Para não ter risco de vocês saírem dentro da curva, né? Fazer algo diferente. Então, preencheu tudo de acordo com o que você fez, aí vocês vêm para a parte final, que é a ação proposta. Então, vocês identificaram um problema, definiram propostas, definiram metas, fizeram ali a parte final, né, a ação proposta que vocês vão ter para resolver esse problema, e pegar tudo isso e colocar lá no relatório final de vocês. Acabou o projeto de extensão. Se for algo que vocês forem fazendo, vamos voltar lá. Se for algo que vocês forem fazendo durante o semestre
desenvolvendo a ideia, de acordo com o acesso aos materiais, realizando cada passo, né, separadamente, para que não tenha interferência, não vai ser pesado. Vocês não vão ficar perdidos, certo? Porque só é muita coisa se você deixa para a última hora. Então, se está faltando uma semana para entregar e você deixa para a última semana para entregar, aí com certeza você vai se sentir sobrecarregado de alguma forma, certo? Mas, como eu prometi, eu entreguei. Eu disse para vocês que todas essas produções textuais, elas têm orientação. Então, todo o passo a passo para você construir, a faculdade dá. Você só vai ter que ler, estudar o que você leu e produzir academicamente. Produzir o texto de vocês de acordo com as orientações e os modelos que já são ofertados pela faculdade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente ia ver hoje, que é o projeto de extensão. Lembrando que vocês têm um semestre para realizar essas atividades. Não é essa semana que vocês têm que entregar, certo? Pausa para a aula. Então, parando sobre o projeto de extensão, certo? Vamos recapitular. Mais uma vez, o projeto de extensão é obrigatório, é uma disciplina prevista por lei, certo? Ela é realizada com base no documento chamado Template PDCA, que vai dar aí 4 etapas para vocês produzirem e construírem uma produção de texto, né, que é um portfólio, e enviar lá dentro do trabalho de vocês, na aba de fazer o trabalho. Vai estar dentro da disciplina lá embaixo, no último ponto, certo? Projeto de extensão, matamos esse leão, né? Vamos agora para o próximo ponto, que é projeto integrado. O projeto integrado, ele tem uma realização similar, certo? A prática pedagógica. Eu vou falar sobre o projeto integrado, depois vocês vão ver, quando eu for falar da prática pedagógica, que eles conversam entre si, né? Que tem ali uma similaridade, certo? Então, o que é o projeto integrado, né? É uma atividade que caracteriza um procedimento metodológico, né? Uma metodologia, uma abordagem de ensino, certo? E ela tem por objetivo relacionar para vocês a teoria e a prática, proporcionando para vocês uma atividade que seja fora dos conteúdos que vocês têm normais, né, regulares ali, teóricos, relacionados ao curso de vocês. Produzir em vocês, né, a independência nos estudos, ou seja, permitir com que vocês, enquanto alunos EAD, possam fazer aí o seu autoaprendizado, fazer essa gestão dos seus próprios objetivos em relação às atividades, né? E, principalmente, favorecer essa teoria e essa prática no que diz respeito ao conteúdo de vocês. Então, o aluno, geralmente, ele pode ter projeto integrado, e essa disciplina de projeto integrado, ela vai servir para que vocês tenham uma proximidade, mesmo sendo do EAD, tenha uma proximidade com a prática, de como vai ser, como é que eu vou ter que agir no meu dia a dia, certo? Então, no dia a dia de vocês, vocês vão ter que lidar com situações, problemas, né? Com momentos em que vocês vão precisar de uma independência, vão precisar se autorregular ali, né? Ter autonomia, ter ação, e esses momentos, eles são previstos ou idealizados nessas atividades de produção escrita, para que vocês tenham proximidade com a prática, certo? Pode parecer até cansativo, né? Realizar, produzir academicamente, porque você tem que escrever com as suas palavras, mas é imprescindível para vocês terem essa prática, né? Terem esse dia a dia, certo? Então, como é que produz esse projeto integrado? O projeto integrado, ele, primeiramente, precisa conter aí, né, umas informações, como eu disse, no projeto de extensão, já tem um modelo proposto para vocês, né? Se não tiver, é esse mesmo modelo que está aí aparecendo, certo? Então, os trabalhos, eles têm que ter capa e folha de rosto padrão da instituição, precisa estar organizado, né, direitinho, visualmente, na fonte, no alinhamento, parágrafo,
apresentação correta de referências, de citações, né? Além de outros elementos como tamanho da fonte, negrito, vírgulas, enfim, tudo harmonizado da forma correta, certo? E isso vocês conseguem ver, como eu disse, lá na aba de normalização, dentro da biblioteca virtual. Então, acessando a biblioteca, vocês conseguem acessar essa aba com o nome normalização. Eu vou mostrar onde é que ela fica, certo? E lá você vai ver cada um dessas informações. Então, alinhamento de texto, espaçamento, parágrafo, folha de rosto, capa, tudo isso vai estar dizendo lá como é que tem que ser nessa aba chamada normalização. Então, se você não encontrou o seu modelo para a realização, se você não encontrou uma orientação de como é que tem que ser o tamanho da fonte, como é que tem que ser o espaçamento, como é que tem que ser uma citação direta ou indireta, uma citação não direta, né? Tudo isso vocês conseguem ver nessa aba de normalização, tá? Então, o primeiro ponto é ver que o projeto integrado, ele é um pouquinho diferente do projeto de extensão nesse sentido. O projeto de extensão é o template PDCA. Você vai pegar aquilo que está no template PDCA, basicamente, e colocar em um documento Word e enviar. Basicamente é isso, certo? Já o projeto integrado, não. Você tem que produzir o trabalho, certo? Você tem que criar a capa de rosto, a capa, a folha de rosto, criar ali o sumário, enfim, todos os pontos você vai ter que desenvolver, certo? E como é que vocês produzem um projeto integrado? Vocês vão ter as normas para elaboração dentro da disciplina de vocês, de projeto integrado, vocês vão ter uma aula também, uma única aula. Dentro dessa única aula, vocês vão ter o documento para download, certo? Esse documento que eu vou mostrar já já. Nesse documento, vocês vão encontrar as normas para elaboração e entrega do trabalho, né? A proposta ou desafio, dependendo do aluno, do curso, pode estar dessas duas formas. Ou vai estar proposta ou vai estar desafio. Depende do projeto integrado que você vai realizar, certo? Mas sempre uma ou outra. Essa proposta ou esse desafio é uma situação problema, né? É uma situação geradora de aprendizagem. Ele vai dar uma situação, um acontecimento, certo? E, de acordo com esse acontecimento, você vai ter os passos da atividade para a realização. Então, você vai ter um texto que vai lhe orientar e você vai ter um passo a passo que você vai seguir. Atividade 1, passo 1, fazer tal coisa. Atividade 1, passo 2, fazer coisa tal. E assim por diante, até que depois de vocês realizarem todos os passos para a realização, vocês vão montar esse projeto integrado em um documento para envio, certo? Simples. Matheus, e o que é o segredo? Não tem. É só isso. Você vai ter uma proposta, um desafio, vai ter um passo a passo, você vai realizar esse passo a passo e vai montar no final para enviar o relatório. Não tem segredo. Qual é o modelo? O modelo vai estar, cada informação, né, capa, folha de rosto e etc., vai estar lá na aba de normalização. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler a proposta ou o desafio que vai estar lá, dentro desse documento, e vão realizar as atividades, né, responder as perguntas que eles estão fazendo. Depois disso, é só montar e enviar. Ô, Matheus, é só isso mesmo, um projeto integrado? É, gente, eu vou mostrar para vocês na prática, certo? Então, aqui eu tenho um documento de projeto integrado. Esse aqui é de um curso tecnólogo em gestão, certo? Você vai ter 10 páginas aqui nessa orientação desse projeto integrado. E lá, já na segunda página, você vai ter os objetivos de aprendizagem. Todo projeto integrado vai ter os objetivos de aprendizagem, certo? Que é o quê? As justificativas, né? Aquelas justificativas que eu trouxe para vocês do porquê de ter essa disciplina. Como eu disse, vai ter as normas para elaboração e entrega, ou ela vai vir logo agora abaixo dos objetivos, ou ela vai vir lá na última página, certo? De um jeito ou de outro ela vai aparecer, e ela vai ter algumas orientações aqui para vocês, né? Não pode enviar em Word, né? Na aba de normalização vocês vão encontrar os modelos e tudo mais. E aí eles já começam a apresentar o projeto integrado, né?
A seguir, apresentaremos a vocês alguns critérios avaliativos em relação ao que vai ser corrigido, para você saber o que você vai precisar fazer. Então, uso correto de linguagem, atendimento à proposta que vai ter abaixo, né? Fundamentação teórica do trabalho, ou seja, justificar o que você está falando, e, enfim, traz a justificativa que o tutor está sempre à disposição de vocês. E aí, finalmente, já na 4ª página, nesse projeto aqui, ele traz a proposta, né? Primeiro passo, você vai ler a proposta e depois você vai desenvolver o seu trabalho. Então, aqui vai ter um estudo de caso sobre inovação social na indústria têxtil. Então, essa é a situação proposta. E aí ele vai trazer, ó, um texto não muito extenso, só é isso aqui, um texto não muito extenso sobre o tema. Então, teve a proposta, tem o tema, você vai estudar o tema e depois você vai realizar as atividades. Só é isso. Atividade 1. O estudante deve desenvolver um plano estratégico para implementação bem-sucedida do novo projeto, certo? E aí ele vai dar o passo a passo. Passo 1, você vai fazer a análise de oportunidades e desafios. E aí, de acordo com cada projeto integrado de vocês, né, os passos vão estar preenchidos de acordo com o trabalho de vocês, o projeto que vocês vão realizar. Se for um projeto integrado do curso de administração, aí vai ter os passos da atividade para a administração, certo? Aqui é um curso de gestão em específico. Então, ele vai dar o passo a passo, você vai pulando cada um passo quando você realiza, e no final você vai pegar esses passos aqui, esses passos, colocar no documento Word e entregar. Pronto, fez o projeto integrado. Quando vocês abrem e vê, parece uma coisa de outro mundo, né? Mas é só isso. Você vai ter aqui as orientações e as justificativas, e depois você já tem a situação problema, né? Ou a proposta, lê a proposta e faz as atividades. Cada um passo vai ser produzido alguma coisa e você, no final, vai juntar todas essas coisas, certo? E colocar no documento Word para envio. Então, o projeto integrado, como eu disse a vocês, é um pouco mais simples do que o projeto de extensão. Por quê? O projeto de extensão, vocês vão ter só o tema, né? Vocês não vão ter uma situação problema para vocês trabalharem em cima dessa situação problema. Vocês vão ter um tema, um eixo temático e as orientações para desenvolvimento da ideia, desenvolvimento do problema, desenvolvimento de tudo. No projeto integrado, ele já chega com um problema. Ele já traz um caso para você estudar esse caso e responder aquelas atividades, aquele passo a passo. Fez isso, encerrou o projeto integrado. Não tem nada de novo, não tem nenhum segredo, é apenas isso, certo? Levando em consideração a facilidade do projeto integrado, né? Eu já entro aqui nas práticas pedagógicas, que assim como o projeto integrado, também é mais tranquila, certo? As práticas pedagógicas, elas vão ter uma estrutura similar, certo? Ela é uma atividade em prática pedagógica, que deve ser elaborada seguindo os documentos de orientação, né, como as outras produções textuais, certo? E dependendo aí da prática pedagógica, você vai ler a situação problema e realizar a atividade proposta. Exatamente igual lá no projeto integrado. Então, você vai ter, né? Como é que você faz essa condução? Você vai ter as normas para a elaboração e entrega da produção textual, a situação problema, a atividade proposta e a montagem do relatório. Então, o modelo da prática pedagógica e do projeto integrado é muito similar. Eu gosto de dizer que a prática pedagógica, ela é para os alunos mais de pedagogia, né? E os integrados, os projetos integrados, geralmente chega mais nos alunos bacharel ou nos alunos de tecnólogo, certo? Mas isso não quer dizer que um aluno de pedagogia não possa ter um projeto integrado na sua grade, tá? Mas é mais comum ter essa divisão, por isso que são atividades que parecem muito, mas que tem uma estrutura ali um pouquinho diferente, certo? Então,
A única coisa que muda é o nome da situação problema, né? Na prática pedagógica vai ser situação problema e nos projetos integrados vai ser proposta ou desafio, que no final das contas vai ser a mesma estrutura. Vocês vão ter um problema, um caso para estudar, e com o estudo desses casos, vocês vão ter uma atividade para realizar. E aí vocês vão realizar essas atividades, esse passo a passo, colocar tudo que você produziu em um relatório, né, em um documento Word, de acordo com as normas da instituição, né, capa, folha de rosto, etc., e enviar, certo? Ah, Matheus, você está falando, parece ser muito simples. E é simples, gente. Ó, do mesmo jeito que tem, do mesmo jeito que tem no projeto integrado, né, o mesmo modelo é o mesmo modelo da prática pedagógica. A única coisa que muda é essa situação-problema, que a nomenclatura vai ser diferente, mas o miolo, né, ali o grosso é a mesma coisa. Vamos ver um exemplo de prática pedagógica para vocês que são, né, de alunos Aba Sofia. Então, vocês têm, dentro do material, em PDF, que vocês têm acesso à disciplina de prática pedagógica, vocês vão ter dentro desse material, na última folha, depois da aula 5, vocês vão ter o download desse plano de aula, certo? Que é o trabalho que vocês vão produzir. Muitas alunas estavam com dificuldade de encontrar esse material de orientação aqui, certo? É aqui que vai ter, ó, deixa eu achar lá, é aqui que vai ter uma situação problema e a atividade proposta, certo? Então, ele vai dar um problema e vai dar a atividade proposta. Como é que faz para acessar? Você vai acessar a disciplina de prática pedagógica, nesse caso, a identidade docente, né? Você vai acessar a disciplina. Quando você acessar a disciplina, nos conteúdos, vai ter lá um PDF, para você baixar o PDF de todas as aulas. Você vai baixar esse PDF de todas as aulas e lá embaixo, lá na última folha, vai ter a opção de você fazer o download desse documento aqui, tá? Nesse documento é que você vai ter a situação problema a ser realizada e o que é que vocês têm que preencher, certo? Aqui você tem a descrição da situação problema ao final da disciplina, né? Vai ter aqui toda a explicação, o passo a passo do que você vai precisar fazer, certo? As leituras. E aí ele vai dar, nesse caso aqui, né, para essa aluna de prática pedagógica, vai dar um plano de aula para a aluna avaliar o plano de aula e conseguir a resolução da situação problema, certo? Então vai ter já todos os elementos, as habilidades, todas as informações, tudo de um plano de aula, né? E lá embaixo vai ter a atividade proposta, tá? Que aqui pede que, a partir da situação problema e dos planos de aula apresentados, o aluno deve pensar, como docente, quais são as competências necessárias para a sua atuação profissional, levando em consideração o papel do professor como mediador nos processos de aprendizagem. Então, essa é a atividade proposta. Você vai ler a situação problema na prática pedagógica, vai ver o plano de aula nessa situação aqui de identidade docente, né? E ao final você vai produzir aí, né? Quais seriam essas competências, levando em consideração esse papel do professor no processo de aprendizagem. E aí ele vai dar, como a faculdade é uma mãe, ele vai dar o modelo para você colocar. E aí o que é que você vai precisar? Para entregar, você só vai preencher esse quadro. É só isso, gente. Você vai ter a situação da aula, a competência a ser elaborada, a desenvolvida, né? O que é que quais são os tipos de situações? O professor, um exemplo, certo? Não que tenha nada a ver com esse material, mas como é que eu poderia preencher enquanto professor, certo? Situação. Estou com uma sala com um aluno de 30 alunos. Desses 30 alunos, eu tenho 5 alunos atípicos, né, que têm alguma necessidade especial, e eu vou precisar desenvolver tais e tais e tais e tais competências, e aí eu vou justificar. Porque o ensino e a aprendizagem, parará, pererê, 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 fez o primeiro. E aí você vai listando essas habilidades e justificando essas competências aí, né, de acordo com cada situação que você imaginou, que você idealizou,
levando em consideração o plano de aula, tá? Então, não é difícil. A prática pedagógica, ela é a mais fácil, na minha opinião, mais fácil do que o projeto integrado e mais fácil, muito mais fácil do que o projeto de extensão, certo? Então, é mais simples. Você vai ter, assim como o projeto integrado, né? Situação, problema ou proposta, desafio, atividade proposta e preencheu. Acabou. Não tem mais segredo, não tem mais o que fazer. É só isso mesmo, certo? Só essas as orientações e você só tem que seguir. Se você quiser enfeitar, né, melhorar, aprimorar, colocar coisa extra, não tem problema, certo? Vai ser o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua criatividade na produção do seu trabalho, certo? Mas o que a faculdade pede é o que eu apresentei para vocês. Então, no projeto de extensão, vocês vão ter o template PDCA para orientar vocês na produção do trabalho de vocês, certo? No projeto integrado, vocês vão ter o documento de projeto integrado, orientando vocês na proposta ou no desafio, e aí vocês vão realizar o passo a passo com as atividades, para no final produzir o trabalho. E na prática pedagógica, mesma coisa. Vocês vão ter uma situação problema, né? Uma situação geradora de aprendizagem, como a gente chamava antes, e a atividade proposta para vocês realizarem. Realizou, coloca tudo em documento Word, falo mais uma vez, Word, não pode ser PDF, e envia lá dentro do portal, certo? Matheus, por que você bate tanto na tecla que tem que ser o Word, tem que ser o Word? Porque muito aluno pede a correção do trabalho, porque mesmo estando nos materiais de orientação, acha, pensa, imaginou que poderia enviar em PDF. Eu já tive um aluno que ele fez tudo em Word, um projeto integrado, transformou em PDF e enviou. E aí ele foi zerado o trabalho dele. A sorte é que ele enviou com antecedência e pôde, depois, no período de correção, estar enviando novamente, certo? Então, se atentem a isso. Na hora de enviar, é em documento Word, não em PDF, certo? E esse foi o material que eu pensei para hoje. Talvez eu tenha sido rápido demais falando. Mas esse é o momento agora para as dúvidas, certo? Na semana passada, vocês trouxeram muitos anseios em relação às práticas pedagógicas, aos projetos integrados, né? Porque muitos de vocês não têm a prática de escrever, não têm a prática, né, da vida acadêmica, que exige isso da gente. Então, eu trouxe já agora, como foi uma solicitação de vocês, muito recorrente, eu trouxe para vocês esse passo a passo geral, porque pelo menos agora vocês já sabem o que vocês precisam fazer e aonde encontrar, né? Por exemplo, o aluno que é de prática pedagógica, eu confesso, não ficou intuitivo, né? Quando é o aluno do projeto de extensão e do projeto integrado, quando eles entram na disciplina, já vai ter somente uma teleaula. E nessa teleaula, quando ele clica para abrir, já tem a opção de você baixar o documento de orientação. Nas práticas pedagógicas, como faz parte da disciplina e não é a atividade da disciplina, como o projeto de extensão e o projeto integrado, que só tem aquela nota, né? A prática pedagógica ela está dentro do material da disciplina, a orientação, né, da produção do trabalho. Por quê? Você lembra que na semana passada eu trouxe o quê? As notas, né? A divisão de notas de acordo aí com cada uma das disciplinas. Então, essa diferença do projeto da prática pedagógica, eu acredito que fez as meninas sofrerem mais, né? Todo mundo que falou estava sofrendo para encontrar esses materiais de orientação das práticas pedagógicas. Mas agora você já sabe, é só abrir a disciplina, antes de abrir qualquer unidade, vai ter lá, baixar PDF. Você baixa esse PDF e desce lá embaixo. Lá embaixo vai ter a opção para você fazer o download com a orientação para realizar a proposta da prática pedagógica, certo? E lá vai ter proposta, prática pedagógica, e vocês já vão saber lá embaixo, que é isso que o Matheus estava explicando, certo? E eu espero que dessa forma, a gente já falando agora no começo do semestre, né, vocês consigam aí se sentir mais seguros, se sentir mais tranquilos e terem a consciência já de agora que é algo para vocês construírem
durante o semestre, certo? Não é algo para vocês construírem no último momento. Isso acontece, né? Lembra aquele meme, não sei se vocês conhecem, que é, se tem placa, tem história, né? Por isso que a gente sempre está batendo nas mesmas teclas, porque tem história. Então, tem aluno que, mesmo sabendo que é em Word, se confunde, esquece, envia em PDF, né? Tem aluno que deixa, assim, para a última hora, para o último dia para produzir, né? E aí acontece de reprovar a disciplina, depois dizer que não teve orientação, que não sabia onde estava, que não soube como fazer, certo? Então, é durante o semestre que vocês vão ter esse suporte. É durante o semestre que vocês vão produzir o trabalho de vocês, tá? E lembrando, quem é 100% online, né, que são vocês têm uma ferramenta maravilhosa, que é o tutor à distância. Ele não está lá de enfeite natalino, gente. Não é um enfeite de Natal, certo? Ele está lá para ser usado mesmo. Então, usem e abusem do tutor à distância de vocês. Por quê? O tutor à distância de vocês é a pessoa que vai produzir os planos de aula que vocês têm acesso, é a pessoa que vai corrigir os trabalhos de vocês, é a pessoa que vai dar aula para vocês lá no portal, certo? Então, vocês precisam criar relação semestralmente com o tutor de vocês. Eu fui um aluno do EAD, do 100% online, né? Que morava no interior, eu não morava em Mossoró, morava no interior, bem interiorzão mesmo, e eu não tinha como vir ao polo para ter orientação. E o polo também não tem como, né, dar orientação sobre uma disciplina. Quem tem como dar orientação sobre o conteúdo da disciplina era o tutor. Então, eu falava muito com o meu tutor, certo? Semanalmente, eu mandava dúvidas sobre conteúdo. Ah, o tutor fulano, eu li o material tal, mas eu não entendi. Você teria alguma indicação complementar, algum texto complementar onde eu pudesse beber dessa fonte, né? Beber desse conhecimento para eu entender melhor do que se trata. Eu posso olhar nesse canal tal e mandava um vídeo, certo? Então, o tutor à distância, se vocês não souberem aonde acessa, né? Eu vi aqui um colega por cima, eu vi um colega perguntando, uma colega perguntando, né? O tutor à distância vocês falam dentro do portal de vocês. Então, quando vocês abrem a disciplina, já aparece lá a opção falar com o tutor, mensagem para o tutor, certo? Dentro lá da disciplina de vocês. Já vai ter uma abazinha lá para você mandar mensagem para o tutor. Então, já mande de agora. E aí, você tem alguma indicação, algum tema que você possa me indicar? Algum texto extra que eu possa ler para eu entender melhor esse conteúdo? Não estou sabendo fazer o meu projeto de extensão. Por onde eu começo? E aí, ele vai mandar as orientações, né? E ele pode dar uma indicação a mais para vocês. Então, usem, principalmente nas produções textuais. Usem o tutor de vocês para tirar dúvidas. Pode falar. Oi? Quem será que foi? Alô, som? Oi? Pode falar. Alguém falou que queria só uma perguntinha e sumiu. Ninguém com o microfone ligado. Se quiser falar, é só ligar o microfone, tá? Mas é isso, pessoal. Boa noite, Matheus. Oi, Jean, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Matheus, eu tenho várias dúvidas referente à plataforma, que eu ainda não domino bem. Eu não sei nem assim como explicar, mas a parte de, tipo, como formalizar os trabalhos. Eu iniciei recentemente na área de gestão de segurança privada. Eu nunca fiz nenhum curso EAD. Sempre foi presencial. Tem algum vídeo da instituição que possa enviar explicando melhor a plataforma? Eu sei que você está explicando muito bem aí, mas não é tudo que a gente consegue gravar e segurar para os estudos, entende? Com certeza, Jean. Tem sim esse vídeo, certo? O vídeo é da nossa aula inaugural, que foi no primeiro dia do semestre, no dia 5/8. A gente tem, Jean, um canal no YouTube chamado Play no Estudo.
Nesse canal, eu coloco todos os encontros que a gente tem semanal, certo? E no nosso primeiro encontro, a gente fez justamente um grande intensivão sobre a plataforma e cada funcionalidade que você tem acesso lá. Então, lá você vai conseguir, nessa aula, né? Você vai conseguir ver como é que acessa as aulas, onde é que você faz os exercícios, qual é o tempo que você tem para realizar, né? Onde é que você solicita um atestado de matrícula, onde é que você altera o vencimento da sua fatura, onde você puxa os boletos, onde você fala com o tutor. Então, tudo isso, o geral mesmo da plataforma, né? Já está lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela para ver se eu consigo abrir o canal do YouTube. Só um momentinho. Aí eu já mostro para vocês aqui. Quem ainda não segue a gente lá, já segue agora. Já aproveita a oportunidade. Pronto, estou acompanhando aqui. Estou abrindo aqui. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Já consegui abrir o canal. Então, lá nesse canal, estou compartilhando agora. Esse é o nosso canal, Play no Estudo, né? Tem 31 vídeos, falta eu colocar o vídeo da semana passada e vou colocar o vídeo de hoje, certo? E o último vídeo que tem é justamente o vídeo da aula inaugural. Então, aqui fala tudo sobre sistema geral. Então, todos os pontos sobre sistema foram falados aqui nessas 1 hora e 46 minutos, né? Ficou super longo. E nesse vídeo tem todas as informações, certo? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mandar o material que eu apresentei. Deixa eu ver se eu consigo aqui enviar. Eita, liguei a câmera. Eu sou novo, mas eu apanho, viu, desse Google Meet, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para eu enviar nos grupos. Do dia 5. Achei. Vou enviar lá no grupo. Já deixei aqui no ponto da bala para enviar. Eu vou enviar, gente, o material em PDF. Eu acho que eu acabei não enviando para vocês, né? Eu acho que eu acabei falhando aí e eu não enviei o material em PDF para vocês. Então, eu vou estar enviando lá no grupo, porque aí vocês ficam lá salvos, né? E sempre que vocês tiverem uma dúvida, sempre que vocês quiserem tirar essa dúvida, você já vai ter acesso lá dentro do material. Achei. Pronto. Achei, eu vou compartilhar agora lá no grupo, certo? Para vocês terem acesso. E é bem longo, tá? É bem longo mesmo. Tem 59 páginas. Foi uma grande aulona, né? Gente, se mais alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone a partir de agora, tá? Enquanto eu vou enviando nos grupos aqui, se vocês quiserem já ir falando, por mim não tem nenhum problema, tá? Só para eu enviar logo esse material, para eu não me esquecer. Matheus, a Oi. dúvida não é sobre o que você falou hoje, é sobre... Pode ser que alguém já tenha falado sobre isso, aí você pode tirar essa dúvida para mim. Eu acompanho pelo aplicativo no celular, é um progresso. Se eu fizer pelo computador, é outro progresso. É como se fosse a parte, sendo que eu estou entrando com o mesmo login, com a mesma senha. Entendi. Como é seu nome? Carlielson. Carlielson, tudo bem? O que pode estar acontecendo, Carlielson, é um delay. Então, quando você faz pelo aplicativo, ele está demorando mais a processar e lá pelo site ele está processando mais rápido, certo? Como é aplicativo, né, e é novo, então pode ser que ele esteja passando por algum delay em relação a isso,
mas o progresso é para ficar o mesmo, tá? Então, veja se você consegue acessar mais frequentemente pelo site para evitar de ter algum prejuízo, tá bom? Mas eu acredito que se pelo site está processando certinho, você não vai ter prejuízo em relação ao progresso da sua disciplina, certo? Mas pelo computador, pelo site, tá normal mesmo. É só Tá, pelo né? celular. Entendi. Eu acredito que realmente possa ser algum tipo de delay mesmo, que ele está demorando mais a processar pelo aplicativo, mas assim, oficialmente, certo? A gente não recebeu nenhuma indicação de delay, tá? Eu hoje pela manhã, eu trabalho no Polo Mossoró, né? Hoje pela manhã eu estive lá no Polo Mossoró, trabalhei o dia inteiro e não teve nenhuma indicação de instabilidade hoje ou nos últimos dias, tá bom? Mas pode sim ser um delay. Inclusive, eu já vou deixar anotado isso, porque se for um caso recorrente, né, a gente pode estar encaminhando para o setor de TI verificar, certo? Pronto, show, perfeito, obrigado. Por nada. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Estou enviando material aqui. O meu computador ele é lento. O meu tá igual o dele, não tá aparecendo. Eu fui dar uma olhadinha agora e tá do mesmo jeito. O progresso pelo aplicativo? Sim, o celular não aparece, só eu tô assistindo pelo iPad as aulas, e aí no iPad o progresso tá ok, de acordo com o que eu assisti, mas eu fui olhar agora no aplicativo do celular, não aparece o mesmo progresso. É isso mesmo. Então, eu acredito que realmente possa ser alguma instabilidade nesse processo de informações do aplicativo, certo? Mas, como é mais de um aluno, de todo jeito eu já anotei aqui, para eu poder repassar aí para a UTI atuar. Certamente algum aluno já deve ter sinalizado isso a nível nacional, né? Mas quanto mais fala, mais a gente consegue ter voz aí, né? E sinalizar a equipe de TI, tá bom? Obrigado, pessoal, por informar. Voltei o compartilhamento da tela para vocês poderem ver as dúvidas, quem está com a mãozinha levantada e etc. O Francisco Lacerda está com a mãozinha levantada. Oi, Francisco, pode falar, fica à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. É só referente ao aplicativo, ele está com instabilidade mesmo. Tinha dias que eu ia entrar pelo celular e não entrava. Entendi. Francisco, me diz uma coisa, você também está com delay no progresso da disciplina ou só estava com a dificuldade de entrar? Dificuldade de entrar e delay também. Ok. Aconteceu também. Sim. Pode falar. Aconteceu também de eu estudar o conteúdo inteiro e só está contando 85%, não contou os 100%. Show de bola. Mesmo realizando o exercício? Na verdade, não, o exercício é embaixo ainda, é o último, né? Sim, você fala das aulas mesmo, né? Você assistiu a aula Isso. toda, mas não contou toda. Não. Isso no site, tanto no site como no aplicativo? Foi no site. Perfeito. Quando vocês vão falando, gente, eu vou anotando aqui na minha agenda, porque aí a gente consegue ir contatando, sabe? Contatando os setores responsáveis, certo? Muito obrigada aí pelas devolutivas. Saibam, para as próximas perguntas, né, e para os próximos encontros, saibam que esse é um momento seguro para isso, certo? Aqui vocês podem trazer essas situações também, né? E a gente vai direcionando, eu posso ir, eu estou com um problema maior que eu ainda não consegui resolver. Aí eu posso tentar ajudar, né, junto com as coordenações aí de cada polo de vocês, tentar solucionar, porque o nosso intuito, seja no Polo Mossoró, no Polo Pau dos Ferros ou no Polo Açu, é que vocês, alunos, tenham a melhor experiência, certo? Então, qualquer problema, qualquer erro, qualquer instabilidade, tirem print, mande sim para os polos de vocês, para eles abrirem ocorrência, sinalizarem os nossos gestores, né, os nossos superiores, para que ninguém seja prejudicado aí na realização das atividades de vocês, certo? A Letícia está com a mão levantada. Oi, Letícia, pode falar. Foi sem querer, eu apertei aqui sem querer.
Ainda bem que não é vergonhosa, hein? Se fosse uma pessoa que tem vergonha de ligar o fone, ia ficar a mão levantada aí. Vamos ver agora aqui no chat, né? Vamos ver o que é que tem os colegas falando. O David Felipe falou: estou com algumas dúvidas na matéria do projeto integrado e vi que será uma das pautas abordadas na aula de hoje. Com a ajuda do Matheus, e se a turma concordar, gostaria que fosse primordialmente mencionado sobre essa pauta, pois devido a um compromisso terei que sair às 8. Deu tempo. Valeu, David. Eu espero que se você não tiver mais aí no encontro, pelo menos deu tempo, hein? Dessa forma, não terei que ficar até o fim. Desde já agradeço a compreensão. Maravilha, David. A gente terminou exatamente, né, às 8 horas. Faltava 1 minuto para 8 horas. Eu nem sabia, não tinha nem lido a mensagem no chat, mas consegui entregar aí dentro do prazo. Espero que o colega tenha conseguido acompanhar e tirar as dúvidas dele durante a realização. Pessoal dando boa noite, o Francisco, o Davi, a Kaline. Aí, Oscar falou, eu não estou conseguindo escutar, já saí 2 vezes e nada. Gente, vocês estavam com problema para me ouvir? Alguém mais teve algum problema para me ouvir? Aqui estava normal. Normal? Às vezes eu paro assim para perguntar, né? Porque pode ter sido só um problema lá na internet da colega ou no aparelho, no próprio Google Meet, o aplicativo dela, né? Ou pode ser um erro geral mesmo, né? Como aconteceu no primeiro dia do encontro. Quem estava, que se lembra? Eu fiquei falando, explicando e a tela congelada não saía do lugar. E eu fiquei explicando Aqui, para e não mim, eu passava consegui para acompanhar vocês. normal. O Jean também conseguiu normal. Então, acho que foi... a Kaline também Normalmente, foi nenhum problema de certo. audição. Perfeito. A tela de apresentação estava pequena? O colega Francisco aí já deu a indicação, né? Se está pequena, vai... Uma dica, nem eu sabia disso, viu? Obrigado, Francisco. O Francisco deu uma dica aí para quando a tela de apresentação ficar pequena. Tela de apresentação pequena, é só ir na tela e clicar em liberar o primeiro lado esquerdo ao lado do fone. E na tela onde está a apresentação. Basicamente, procura, né? Aonde está. Maravilha. Valeu, Francisco. Ajudou as colegas aí. Clicando 2 vezes no quadro com o seu nome, a exposição fica maior ainda. Maravilha. Eu peno muito com o Meet. No começo eu passava folha de frequência com vocês e tudo mais, e depois eu vi que aqui mesmo no Meet ele puxa a relação de quem entrou, quem não entrou, eu consigo deixar liberado já para todo mundo acessar, né? Consigo fazer, né, riscos aqui na tela, né? Usar a caneta para exemplificação e tudo mais. Eu gosto bastante quando estou dentro do Google Meet de utilizar ele. E tem uma coisa que eu gostava de fazer que eu não faço há um tempo, que é colocar perguntas e respostas aqui interativas, fazer quiz no final, né, com um checklistzinho aí do que vocês aprenderam ou não. Mas eu gosto bastante de utilizar o Google Meet, apesar de eu apenar, sofrer um pouquinho. O Francisco falou aí que não foi rápido, né, foi no tempo. A Keila falando que foi bem esclarecido. Francisco, é verdade, Francisco, minha esposa ela tem TDAH e ela é muito ansiosa em deixar para a última hora, mas ela acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo e sempre acaba ficando para a última hora, nos últimos momentos, mesmo a bichinha se organizando bem antes, mas toda vez fica para depois. Eu sei bem como que é isso aí, viu? O Jean, né, falando que estava com as dúvidas da plataforma, a gente já falou aí que vai ter o material para vocês acessarem depois, com a indicação da plataforma, né? Eu vou compartilhar, mandei para o meu e-mail já. Do e-mail eu vou enviar para vocês dentro dos grupos, certo? Os 3 grupos. Cansaço da terceira jornada já. Nos 3 grupos eu vou estar colocando aí o material da primeira aula que a gente teve. Quem já se esqueceu, já aproveita e deixa salvo. Coloca num drive aí para vocês não esquecerem nunca, certo? A Samara perguntando do tutor, né? O Francisco também já respondeu. Eu falei naquela hora que o tutor fica dentro da disciplina. E aí, dentro dessa disciplina, vocês vão conseguir ter acesso aí às mensagens diretas ao tutor, né? E devem usem muito o tutor de vocês. Eu acho que o melhor conselho
início de semestre que eu posso, início de curso de vocês, que eu posso dar para vocês é utilizar o tutor à distância de vocês. Ajuda vocês, ajuda os polos, ajuda o aprendizado, ajuda o engajamento, ajuda em tudo, certo? E quando você cria uma relação com o professor, né, facilita no andamento das disciplinas também, certo? Eita, o Davi aí, ó, falou que tem 6 projetos de extensão para fazer. Vai ter projeto de extensão para Dedéu, hein, Davi? Até quase terminar o curso vai ser projeto de extensão com força. Qual é o seu curso, Davi? Boa noite, Matheus. O curso é Engenharia Civil. Eita, benção. É 10 semestres mesmo? 5 anos, 10 semestres. 10 semestres. Olha aí, 6 projetos de extensão e aluno chorando no meu privado porque vai ter um. E o colega aí vai ter 6 para fazer. 6 templates PDCA para ele ler, 6 ideias para ele realizar, 6 atividades, né? 6 projetos para ele desenvolver, olha só. Onde é que a gente olha quantos projetos tem? No extrato de disciplinas. Quando vocês entrarem lá dentro do portal de vocês, vocês vão ter os acessos rápidos. Lembra? Deixa eu ver se está aberto aqui para eu localizar. Aqui, ó. Esse é o material que eu falei para vocês que eu vou compartilhar, né? 59 páginas. Foi o material da primeira aula, que eu dei a aula inaugural. Deixa eu só procurar aqui sobre o extrato de disciplinas, que eu acho que aqui tem. Tem sim. É que eu vou achar agora. Está um pouquinho mais abaixo. Aqui, ó. Então, nos acessos rápidos. Deixa eu colocar a apresentação. Lá nos acessos rápidos, quando vocês abrirem o curso de vocês, vocês vão ter essas 8 opções, certo? Então, vai ter a opção de fazer a prova, vai ter a opção das notas e correções, que é onde vocês vão acompanhar o boletim de vocês, vai ter o laboratório, para quem tem aula prática, né? Um simulador virtual aí. A biblioteca, que é onde vocês vão acessar para ver aquelas normas, produção, capa, como é que faz citação, que eu vou mostrar onde é que é, depois de eu mostrar isso aqui. As disciplinas, que é onde você vai ver, Letícia e demais alunos, a matriz curricular. Então, é aqui, clicando em disciplinas, que vocês vão ver todas as disciplinas que vocês têm até o último dia do curso de vocês. Então, tudo que vocês vão fazer até terminar o curso vai estar aí em minhas disciplinas. Aí você já consegue ver quando é estágio, quem tem estágio, quando é que você vai ter projeto integrado, projeto de ensino, prática pedagógica, enfim. Você já consegue ver todo o curso de vocês, né, todas as disciplinas, e já ir se programando. Próximo semestre eu tenho um projeto de extensão e um projeto integrado. Então, já vou começar, né, a me organizar para eu saber que quando eu começar o próximo semestre vai ser mais puxado, né? Além disso, vocês veem os outros 3 pontos. São as atividades complementares, que é aqueles cursos, lembra que eu falei com vocês, que toda a graduação de ensino superior tem que ter, é uma carga horária que faz parte da carga horária total do curso de vocês, e vocês realizam em estágio não obrigatório, em palestras, simpósios, congressos, né, cursos extras, mini cursinhos, cursos de aperfeiçoamento. Então, tudo aquilo que você faz, a partir do momento que você se matricula na faculdade, tudo que você faz que seja extracurricular, né, extra complementar, além do que você tem que realizar ali nas suas disciplinas, pode ser cadastrado como atividade complementar, certo? E aqui você consegue ver clicando... Por exemplo, Matheus, se eu quisesse começar a estagiar, por exemplo, esse mês ainda, aí entrava como atividade complementar? Entrava. Dependendo de se não for estágio obrigatório, né? Porque o estágio obrigatório, ele faz parte das disciplinas e ele só vai estar disponível naquele semestre que você vai realizar. Mas sendo estágio voluntário ou estágio remunerado, não tem nenhum problema. Você realiza, depois você pede uma declaração que você fez esse estágio e no final essas horas do estágio podem ser cadastradas como atividades complementares. Entendi, obrigado.
Por nada. E aí, pessoal, o importante é falar das atividades complementares, já que eu aproveitei aqui, né? Não tem nada a ver com a nossa pauta, mas eu vou aproveitar o pezinho aqui, já vou dar outra orientação, já que a gente está com tempo, né? Que é, as atividades complementares, elas podem ser de, no máximo, 80 horas por certificado. Então, mesmo que você tenha realizado o estágio não obrigatório, e ele seja 400 horas ao total, você só vai ter ali 80 horas contabilizadas desse certificado, certo? Porque é regra também educacional, tá? E, além disso, voltando aqui para os acessos rápidos, vocês vão ter o calendário com todas as datas do semestre, né? Com as datas mais importantes, e os tutores, né? Onde você consegue ver quem são os tutores, os coordenadores, quem são as pessoas que constroem aí o curso de vocês, certo? Ó, o pessoal disse que deu certo. Boa sorte pro Davi mesmo, viu? Querendo lhe aterrorizar não, tá, Davi? Porque a gente viu hoje na prática, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. A Samara falou, perguntou se treinamento de mesário também conta para atividade curricular. Não conta porque não vai ter correlação com o seu curso, Samara. Você precisa fazer alguma atividade ou cadastrar alguma atividade que tenha correlação com o seu curso. Exemplo, você não pode, como você trouxe o exemplo, né? Você não pode colocar um certificado de treinamento para mesário se não tem nada a ver com o seu curso, entendeu? Se tivesse alguma coisa relacionada com o seu curso, aí você colocaria como atividade curricular, como é o caso do estágio, certo? Que gera certificado, mas você não vai conseguir contabilizar esse certificado como hora de atividade complementar, a não ser que eles façam uma exceção, certo? Na hora da análise. Mas, assim, em outros casos, né, no modelo colaborar, que era o modelo antigo, não podia. Pode ser que agora, que é o Ava Sofia, né, o novo sistema, eles aceitem. Oi, Davi, pode falar. Davi levantou a mão. Matheus, assim, eu acho que, por exemplo, eu vou ter 6 projetos de extensão. Fazendo o primeiro, no que eu fizer o primeiro, já vou estar com a mente bem aberta para fazer os próximos, né? Se valendo para outra atividade, vamos supor, um aluno colega que está aqui participando, ele vai fazer um projeto, esse projeto ele vai ter que fazer outras vezes. O bom dele fazer na primeira vez é que na próxima já vai estar bem ciente de como fazer e vai executar com a maior facilidade, né? Acho que isso é até bom isso. Exatamente, Davi. E esse é o intuito, certo? Esse é o intuito das atividades extensionistas. Fazer com que vocês peguem essa prática e consigam, com o realizar as atividades, ter o acesso à teoria e à prática dos conteúdos de vocês e desenvolvam também a escrita, certo? Então, com certeza, o Davi, que vai ter 6 projetos de extensão, quando ele chegar lá no 6º, vai ser a mesma coisa de fritar um ovo para ele, né? Não vai ser mais fazer um filé à parmegiana. Então, trazendo aqui uma analogia. Nós de pedagogia, eu fui dar uma olhadinha agora, a gente tem 2 só. Perfeito. E por que só tem 2 em pedagogia, né? Vocês têm outras disciplinas de produção textual, como as práticas pedagógicas e o projeto de ensino que vocês fazem no final. Então, por isso que a carga horária de vocês para o projeto de extensão é diferente. O que é que define? Né? É justamente essa separação das disciplinas que têm produção textual e da carga horária total do curso. Exemplo, o curso do Davi ele tem 10 semestres. O curso da Letícia são 8, né, Letícia? Isso, Pronto. Então, já tem um ano a menos. Como tem um ano a menos, a carga horária vai ser diferente. E a proporção, lembra que eu falei lá no começo que o projeto de extensão, em específico, ele é previsto por lei e ele tem que ser de pelo menos 10% da carga horária total do curso do aluno, certo? Isso quer dizer que pode ser mais? Pode ser mais, mas no mínimo 10%. Então, para a Letícia, por exemplo, 10% da carga horária dela, que tem relação com carga horária prática, né, de produção prática, tem 2 projetos de extensão. Já o Davi, ele vai ter mais projetos de extensão, porque a carga horária do curso dele é mais, e ele vai ter menos atividade de produção textual, né, de produção prática. Mas o que é que eu gostaria de finalizar em relação ao projeto de extensão, né? É que, como eu disse a vocês e mostrei no começo, eu trouxe aqui 3 produções textuais.
cada uma com uma particularidade. Todas as 3 vocês vão produzir um portfólio, porque o portfólio ele é uma atividade de produção escrita. E aí, cada disciplina vai ter um material de orientação para que vocês possam seguir. E como eu disse lá no começo, o projeto de extensão eu falei mais sobre ele, porque, como vocês viram, ele é mais extenso mesmo. Então, ele é um pouco mais requintado ali, um pouco mais rigoroso no passo a passo, né? Então, você vai ter uma metodologia que você tem que seguir, uma pesquisa que você tem que seguir, né? Vai ser diferente do projeto integrado e da prática pedagógica, que você vai ter um tema, um problema e uma atividade para responder. Então, a prática pedagógica, o projeto integrado, é você responder um texto, certo? É como se fosse um trabalho de interpretação e produção textual mesmo. Você vai ler um problema, vai estudar esse problema, né? E relacionando com o seu curso, né? Com as suas disciplinas, você vai responder lá as perguntas, as atividades, tanto na prática pedagógica como no projeto integrado. E já o projeto de extensão, não. Ele tem aí a metodologia PDCA, que tem um requintezinho diferente, mas o Davi foi extremamente pontual nas palavras dele. A partir do momento que você faz o primeiro, quando você for realizar o segundo, você não vai mais ficar perdido, porque você já tem uma direção, né? Agora, com o nosso encontro, vocês já tiveram uma direção. Vocês já conseguiram saber o que é que vocês vão precisar fazer, né? O básico vocês já sabem. Já sabe qual é a estrutura, já sabe como é que vocês têm que produzir, já sabe seguir o passo a passo. Depois disso, é mamão com açúcar, que vocês já vão estar acostumados, certo? Para finalizar o material, eu vou mostrar aonde você vê as normas, né? Lembra que eu falei lá no começo que vocês têm na biblioteca virtual, quando vocês clicam na biblioteca virtual, que fica lá nos acessos rápidos, que a gente viu agora, vai abrir uma aba, né? Que é a aba, essa aí que vocês estão vendo na tela, essa é a tela inicial da biblioteca virtual, certo? E você já aí consegue ver no tópico de cima, né? Vai ter biblioteca virtual, o símbolo da Unopar, porque a nossa marca ela é unificada, então é a Unopar com a Anhanguera. E logo do lado direito do símbolo da Unopar, você vai ter aí alguns pontos, né? Você vai ter os dicionários, que podem te ajudar, dicionário de inglês, dicionário de espanhol, dicionário de português. Você vai ter a normalização, que é onde você vai encontrar aquelas informações, né? Então, aí na normalização vai ter capa, orientação de texto. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, que eu mostro para vocês na prática como é que aparece. Ah, não estava compartilhando a tela. Deixa eu voltar, gente. Ó, mais uma vez aconteceu. Eu falando e não estava compartilhando a tela. Ah, agora sim. Ah, tá aí, pessoal. Era essa tela que eu estava apresentando na hora que eu estava explicando, certo? Que vocês vão ter aí. Essa é a tela inicial da biblioteca, antes mesmo de vocês acessarem, de fato, a biblioteca. Vai ter aí o nome da biblioteca virtual, a logo da Unopar, como eu disse, né? E logo do lado vai ter dicionários e normalização. Clicando em normalização, vai abrir a tela que eu vou tentar abrir agora dentro do sistema, para vocês visualizarem como é que se apresenta lá para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um portal. Só um momentinho. Pronto, estou abrindo o portal. Compartilhar a tela. Pronto. Tela compartilhando. Dentro do portal de vocês, aqui está diferente porque é o colaborar, tá? Mas a biblioteca vai ser a mesma, tanto para os alunos colaborar como os alunos Sofia. Então, ó, tela da biblioteca,
certo? Quando vocês clicarem lá em biblioteca, vai abrir esse portal aqui. Vocês vão aqui, ó, em normalização, e clicando em normalização, ele vai carregar e vai trazer, ó, todos os pontos sobre normalização. Então, se seu trabalho tem que ter folha de rosto, aí ele vai dizer aqui como é a folha de rosto. Se tem que ter capa, ele vai dizer como é que está a capa, certo? Formatação geral, espaçamento, margem do texto, tamanho da fonte, qual é a fonte que tem que ser usada, vai estar aqui em formatação geral, certo? E aí, ó, cada um dos pontos que vai ser abordado de acordo com o trabalho de vocês, tem aqui nas normas e na elaboração. E aqui vocês é só acessar o material para ter orientação de como fazer, certo? Vamos abrir um aqui para a gente ver. Ó, e é um trabalho de orientação, um passo a passo de orientação, certo? Mostrando para vocês. Vamos falar agora sobre a formatação geral fazer a produção, certo? Então, não tem como dizer que não teve orientação para produzir o trabalho de vocês, né? Todo o passo a passo, tudo que vocês precisam, tem. Tudo. Vou deixar liberado agora para mais dúvidas, se vocês tiverem. A partir de agora, todo o material que a gente tinha para apresentar, né? Ele já encerrou. Agora seria realmente o momento de dúvidas que a gente já tem, né? Nosso canal do YouTube, que eu sempre mostro. E eu libero agora para todos vocês tirarem as dúvidas de vocês, caso reste alguma dúvida ainda, certo? A gente ainda tem 25 minutos de encontro, nosso encontro é até às 21 horas, certo? Se vocês não tiverem nada pontual para falar agora, eu posso estar ficando aqui no